Boa tarde a todos, aos telespectadores da UDAI, também quem está assistindo pelo Fármaco em Doses. Muitíssimo prazer, eu me chamo Juan Lucas, sou integrante do projeto Fármaco em Doses e hoje a gente vai ter uma pequena conversa aqui sobre o que é o projeto, sobre os integrantes do projeto, como o projeto nasceu, porque ele já é bem conhecido, né? Então a gente está aqui com o professor, doutor Márcio Martins. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. A gente está aqui com alguns integrantes, por favor, se apresentem. Oi, gente, meu nome é José, sou integrante do projeto já há 2 ciclos, há 2 anos, né? E estamos por aqui hoje para conversar um pouco. Oi, gente, eu sou o Ítalo Sirisu, sou acadêmico de odontologia e estou fazendo parte no meu primeiro ciclo do projeto, né? Onde a gente adicionou a feira de farmacologia, a qual sou responsável, e está sendo um prazer fazer parte desse projeto maravilhoso. Então, gente, o professor Márcio Martinez, ele é um professor conhecidíssimo de farmacologia daqui da UEA, né? A matéria dele é compartilhada com todos os cursos, então todos os alunos aqui conhecem, né? Então, professor, a gente gostaria de conhecer um pouco mais do senhor, né? A gente queria entender como foi que o senhor entrou no ramo da farmacologia, né? E como que isso começou na sua carreira. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Né, como o Juan começou, eu sou o professor Márcio Martinez, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, eu me formei em 2002, e depois eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia, né? E desde então esse é meu foco, essa é a minha área. Falar sobre farmacologia ou sobre medicamentos, sobre fármacos em doses, é algo que me motiva diariamente, né? Eu acho super importante de discutir sobre essa temática, né? E respondendo a tua pergunta, né, Rua, é cada vez mais comum, né, o uso de medicamentos. A gente vê a população envelhecendo, né, a população dependente de medicamentos, né? E à medida que cresce o uso de medicamentos, cresce o uso irracional de medicamentos. Então, discutir sobre medicamentos, aprender sobre medicamentos, colocar conhecimento em prática, né, dentro da sala de aula ou em projetos de extensão como esse é fundamental para que a informação chegue mais clara possível, mais acessível possível para a comunidade usuária de medicamentos. Então, nós vamos conversar bastante hoje sobre essa temática, né, sobre o projeto, quais são os tópicos, como que eles têm sido trabalhados no decorrer desse tempo todo. Ótimo, professor. Bom, como foi dito, o projeto Fármaco em Doses é um projeto de extensão. Então, aqui na UEA, a gente tem 3 braços, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o que acontece dentro de sala de aula com os alunos, né? A pesquisa é a gente contribuindo com a comunidade científica, com novos saberes, e a extensão é levar o conhecimento daqui de dentro da universidade para fora. E aí que entra o projeto Fármaco em Doses, né? E aí eu gosto de dividir o projeto em 2 braços, que é o digital. A gente usa muito o Instagram para compartilhar esse conhecimento de farmacologia para as pessoas. E o físico, né? Que a gente vai nos locais fazer ações para informar boca a boca para a população em geral, né? Então a gente está aqui com o José Vitor, que ele que deu início a esse projeto, e eu queria saber um pouco mais o que te motivou e como que começou a ideia do Fármaco em Doses, esse projeto que leva para fora esse conhecimento de farmacologia. Então, gente, na época, como bem o Juan falou, a universidade ela tem 3 braços, né? 3 linhas. E a gente ainda não tinha, na época, participado de um projeto de extensão. Então a gente queria saber como isso funcionava na prática mesmo, né? E aí nós ficamos pensando em modalidades, em temáticas de fazer projetos de extensão. E no período em que isso aconteceu, nós tínhamos acabado de participar, de pagar a disciplina de farmacologia, né? E aí a gente pensou, por que não chamar o professor Márcio para orientar um projeto desse? Um projeto que visa levar conhecimentos de medicamentos e alertar a população sobre o uso irracional de medicamentos e o perigo associados. Então, acredito que essa foi a nossa motivação inicial. E como o Juan falou, o projeto tem 2 braços, né? O digital e o físico. O digital é mais utilizado justamente porque a gente conhece, a gente tem ciência da grande difusão que as redes sociais têm. Então, por que não utilizá-las para divulgar saberes
relacionados à farmacologia ou aos medicamentos. Então, essa foi uma das motivações. E a motivação para a parte presencial é justamente ter um contato mais próximo com o público, seja em locais públicos, seja em outros locais da própria universidade, ou ainda, né, enfim, em outros eventos que a gente já participou também. Legal. Professor, e como é que foi quando eles chegaram para o senhor com essa ideia de fazer um projeto que levasse para fora, assim? O senhor já tinha visto isso antes, o senhor concordou, ficou com o pé atrás? Então, vamos lá. É muito curioso, né? Porque eu ouvi o José Victor falar, né? Então, tanto que houve um amadurecimento durante esse tempo, né? Para ele, acredito para os demais, alunos participantes do projeto, né? Como eu comentei, assim, falar sobre farmacologia, falar sobre o uso racional de medicamentos, uso adequado, né? Conhecer sobre os medicamentos, as interações medicamentosas é meu mundo, né? Eu respiro, né? Farmacologia. Então, desde quando surgiu a ideia, eu abracei com todo amor, com toda a garra, né? Para que a gente conseguisse êxito no desenvolvimento do projeto, né? Então, o projeto inicialmente começou de forma pequena, com o menor número de alunos, né? Então, em pouco tempo, a gente tem um novo projeto, né? A gente tem um projeto que alcançou muito mais resultados, né? Resultados muito maiores, algo além do que a gente poderia imaginar. Então, conhecer medicamentos é muito importante e desde então a gente tem falado, né? Tanto em sala de aula quanto extramuros sobre essa temática do dia a dia da população. Poxa, legal. O José, ele começou no início do projeto, e tanto eu quanto o Ítalo, a gente já pegou o trem andando ali. Então, eu queria saber como é que foram essas primeiras ações, né? Como que foi vocês planejando os temas, os tópicos mais importantes para serem abordados, né? Qual foi a linha de raciocínio? Como foi a primeira experiência na parte do presencial, das ações? Tá, então, começando falando de como é que foi, né, esse período de organização. Bom, quando eu procurei o professor Márcio para a gente fazer o projeto, né, e, enfim, escrever ele, eu tinha uma ideia, que era abordar sobre conhecimentos que a gente tinha em sala de aula, que a população deveria ter, no geral, né, só que ela não tinha como ter. Então, nós seríamos os meios de levar essas informações, esses conhecimentos, esses alertas à população. Então, a partir disso, a gente definiu as temáticas para serem trabalhadas durante o primeiro ciclo ou o segundo ciclo do projeto. Então, temas muito importantes como uso racional de medicamentos, uso irracional de medicamentos, o perigo da automedicação, o perigo da resistência medicamentosa de antibióticos, que está muito relacionado com a automedicação, né? Enfim, variados temas como reconhecer e abordar uma intoxicação medicamentosa, que a gente sabe que muitas pessoas não sabem como fazer isso, né? Então, é um tema que é, por exemplo, interessante e que seria passado para as pessoas, né? E aí, o processo de organização em si. Bom, a gente se reuniu para definir como seria feito, né? E aí nós trabalhamos basicamente, até hoje a gente trabalha por semanas, né? Por semanas, por temáticas em cada semana. Então a gente define a pesquisa, a revisão de literatura, ou seja, o referencial teórico que a gente vai embasar os nossos posts, as nossas ações presenciais, os nossos materiais que a gente faz, e a partir disso a gente confecciona eles, né? Com plataformas de design, enfim, plataformas online. E a gente trabalha em grupo para, por exemplo, confeccionar um post, para confeccionar um story de Instagram, um Reels, ou ainda confeccionar os folders que a gente, enfim, imprime, né, e entrega para a população nas ações presenciais. Então, tudo isso é um processo em grupo e contínuo. Mas é claro, né, que eles são divididos por etapas. E aí também a gente conta com a participação do professor Márcio, porque ele orienta a gente no sentido de validar o que está cientificamente correto. Ou não, né? E aí, às vezes, ele reprime um pouco a gente, né? Ele fala, não, isso está um pouco errado, isso está um pouco mais certo, né? Ele dá sugestões também. E a gente também aceita as sugestões dos outros integrantes, né? Apesar de ser dividido por equipes,
cada um tem o livre direito de opinar, de dar sugestões para melhorias do projeto. Então, essa fase inicial foi muito de adaptação, porque como que íamos fazer um projeto no Instagram? A gente tinha ideia, mas não sabia muito bem como agir. Aí, a partir disso, vem a criação de uma identidade visual, a criação de uma conta no Instagram, quais seriam os nossos primeiros posts, as nossas primeiras postagens, como divulgar isso para os alunos da UEA ou para outro público, né, para o público externo, porque é um projeto de extensão. Então, eu acredito que esse foi o maior desafio, como, né, levar isso para fora, nosso primeiro desafio. Poxa, legal. A gente está falando aqui muito de como que vai chegar no público externo à faculdade, né? Isso. Mas eu queria saber, professor, como que o senhor acha que isso vai contribuir porque o senhor faz a disciplina de farmacologia, né? E como o senhor acha que isso pode melhorar a formação daqueles profissionais que o senhor está formando, né? Ajudando na formação fora da sala de aula? Como o senhor acha que isso vai engrandecer, né? O aspecto o senhor acha que vai melhorar o atendimento ao público, ou mesmo o conhecimento técnico, né? Que a gente deve ter, ou nem tão técnico assim, que às vezes falta, né, gente? O que o senhor pensa sobre isso, olhando não daqui para fora, mas daqui para entre a comunidade acadêmica? Bom, como você falou, né, a universidade ela é baseada nessa tríade, né, então ensino, pesquisa e extensão. E a gente tem um conhecimento, né, e o poder, entre aspas, de formar, né, o aluno pensamento crítico e reflexivo, né. Então, a partir do momento que a gente, numa universidade que fala sobre saúde, né, ou trata sobre saúde, capacita esse aluno, né, para preparar ele para o mercado de trabalho cada vez mais ágil, que tenha poder de comunicação, que tenha liderança, que tenha cooperação, que tenha empatia, que tenha atitudes humanas, né, é fundamental. Então, acredito que o projeto de extensão ele visa isso, né, ele visa priorizar, melhorar, capacitar os alunos com relação a várias competências e habilidades que fazem parte do futuro profissional de saúde, né? Para que eles sejam cada vez mais humanos, né? E aptos a divulgar conhecimento e automaticamente a tratar sobre saúde. Poxa, legal. E eu queria ouvir mais um pouco sobre qual é a visão dos alunos, né? Que estão dentro do projeto. Então, Ítalo, como tu entrou assim, quando o projeto já estava andando, né, viu, já teve toda uma luta para dar o estopim inicial, né? Como tu acha que o projeto contribui? Tipo, o que fez tu querer entrar no projeto? E como tu acha que ele contribui na sua formação? E como é que pode contribuir com as pessoas de fora, né? Tipo, já entrando no projeto já bem fundamentado. Como é a tua visão, assim, como integrante? Bom, eu entrei, né, como você falou, já em um próximo ciclo, né, o projeto já existia, e acho que a minha grande experiência foi o protagonismo, né, que nós como alunos exercemos sobre o resto da comunidade acadêmica e em relação à sociedade também. Então, fui chamado através de um convite, né, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre a feira, na qual eu faço parte, né, como aluno bolsista. Mas a grande experiência, né, é de levar esse conhecimento que a gente aprende dentro de sala de aula, aprende durante toda a nossa formação acadêmica, para outros alunos, tanto de outros cursos, quanto também da própria sociedade, né? Então, essa parte de ser protagonista na área da saúde, não só esperar a gente se formar, ter um diploma, ter o título de médico, de enfermeiro, de dentista, para ensinar outras pessoas sobre doenças, sobre farmacologia, sobre as demais problemáticas da sociedade, né? Então, ter essa oportunidade de falar, ensinar, debater, compartilhar e, sabe, fortalece nossa própria formação acadêmica, porque a gente já vai estar preparado em relação à comunicação, em relação a como lidar com o paciente, né? Como lidar com aquela pessoa que está se encontrando naquela tal situação, como falar, o que falar para ela,
como instruir ela, como orientar sobre devidas situações. Então, até agora tem sido uma experiência única, né? É a minha primeira experiência em projeto de extensão universitário e eu não fazia ideia. Tanto que o pessoal sempre falava sobre suas experiências próprias, né, em projetos de extensão das diversas áreas da medicina, odontologia, da enfermagem. E eu sempre quis ter essa curiosidade de fazer parte de um projeto. E agora que eu faço parte, eu sinto que eu, como acadêmico da UEA, eu me sinto mais capacitado como futuro profissional. Então, tanto fazer parte das ações do Instagram, a gente sabe que a gente está num universo que está cada vez mais digital. Então, ensinar não é só bater boca, entendeu? Ensinar tá entrando em contato com cada vez mais os meios de divulgação. Então, a gente sabe que os principais meios de divulgação hoje são as mídias sociais. Então, a gente está preparado para montar um material que seja para ensinar, que seja para orientar de uma forma que as pessoas venham aderir, né? E também a parte presencial. Uma das minhas primeiras experiências em campo, né, na universidade foi com um projeto onde a gente já fez parte de algumas ações presenciais, como palestras em feiras itinerantes, né? E poder ensinar, tá cara a cara com a população e falar sobre tal temática, sobre interação medicamentosa, sobre perigos de usar medicamentos de forma incorreta, sobre descartes. Então, é sempre tão gratificante, porque a gente vai se enriquecendo cada vez mais durante a nossa profissão, no nosso curso. Entendi. Poxa, legal. E para ti, Vitor? Pois é, eu queria tocar num ponto aqui que foi falado muitas vezes, sobre preparar futuros profissionais de saúde no futuro, né? E aí eu acredito que seja isso mesmo. Por exemplo, no início do projeto eu jamais estaria aqui hoje falando com vocês por meio do YouTube ou do Instagram, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu acredito que essa vivência no projeto durante esses anos, durante esses ciclos, permitiu com que eu estivesse aqui hoje e que no futuro, com certeza, eu vou ter um poder comunicativo com as pessoas, sejam elas colegas de classe ou futuros pacientes, né? Futuras, enfim, pessoas. E aí eu acredito que é literalmente sobre isso, né? A gente aprende aquela temática para ensinar e para orientar outras pessoas, seja ela os descartes de medicamentos, como abordar uma intoxicação medicamentosa. Então, eu acredito que seria isso. É legal você ter tocado nisso, porque existem coisas na faculdade que você precisa sair sabendo, mas elas não estão dentro da grade, né? E por exemplo, saber ter uma boa relação interpessoal, pessoa a pessoa, ou você como profissional da saúde paciente, é uma coisa que não está dentro de livro, né? Ou se tiver, a gente não sabe exatamente como aplicar. Então, o projeto de extensão, ele entra tipo, ele fundamenta isso, né? Porque geralmente a gente aprende ali passivamente, vendo uma aula, não é o que acontece na sua, né? Que estimula as pessoas a estarem respondendo, por exemplo. Mas assim, responder é diferente de você ser o protagonista, né? E como o Ítalo falou. Então, fazer parte não só desse projeto, mas com qualquer projeto de extensão da área da saúde, vai ajudar você a desenvolver, né, a sua habilidade de saber transmitir informações cruciais para a sua profissão. Porque muita gente pensa que assim, saúde é só você dar remédio, saúde é só você fazer um procedimento ali, sabe? Extrair um dente ou aplicar uma injeção, uma vacina. E o que as pessoas, às vezes, é difícil, algumas pessoas recusam acreditar, mas é que informação também é saúde, né? A gente não precisa dar um medicamento físico para a pessoa ficar bem. A gente entra com as informações, saber como que as pessoas vão lidar com o medicamento, né? Que é uma coisa que está na prateleira da casa de todo mundo, mas também
É uma forma de promoção de saúde, né? A gente explicar para as pessoas o que a gente aprendeu dentro de sala de aula. Só que aí que entra o projeto de extensão. De que maneira você vai levar isso? Você sabe se expressar de uma maneira que a pessoa vai conseguir compreender o que você está tentando realmente passar, né? E não só isso, como é que você vai organizar uma equipe da maneira que essa equipe, da maneira melhor possível, consiga transmitir essas informações. Então, a faculdade traz muitos trabalhos em grupo e muita gente não gosta, e o projeto de extensão é um grande trabalho em grupo durante um período muito intenso, mas que a gente precisa. A gente, agora falando como acadêmico, como profissional da saúde, que tem que saber transmitir essas informações. É difícil, a gente bate muita cabeça, né? Porque são, afinal, muitas cabeças pensantes, muitas vezes de maneiras diferentes. Na verdade, arrisco dizer que é sempre assim, mas isso faz parte da vida profissional também, né? Então a gente tem que saber, dentro do projeto de extensão, que a gente acaba aprendendo a fazer isso, né? Porque a gente tem que se planejar para o ano todo e tem que arrumar os melhores horários para as melhores pessoas estarem num tópico específico ali, né? Então, por mais que muita gente falando agora para os alunos, né? Acho chato, mas, gente, é muito importante que você aprenda a se relacionar com outra pessoa, porque saber um livro de cabo a rabo, qualquer gravador de voz consegue fazer, né? Mas agora saber ser um pouco mais humano e saber lidar com os seus colegas de trabalho e também com a ponta final do seu trabalho, que é o paciente, é extremamente importante, né? E é aí que o projeto entra, né? Então, acho que a gente está fazendo um bom trabalho quanto à formação, tanto para dentro da faculdade, quanto para fora. Acredito que você perceba isso também, né? Que a gente sempre tá ali, professor, olha, tem tal coisa para fazer, como o senhor acha bacana fazer jeito? Olha, sempre entrando no consenso como deve ser, né? Todo trabalho na área da saúde. Tem dois termos que eu acredito que todo mundo aqui conhece, que é educação na saúde e educação em saúde, né? Então é o que a gente faz, educação na saúde, ou seja, entre nós, futuros profissionais de saúde, né? É o que a gente faz de revisão de literatura, de referencial teórico, de pesquisar, e educação em saúde, que é levar literalmente a educação, os conhecimentos para o próximo, para uma pessoa que esteja no exterior, né? Para a comunidade. Poxa, é legal, porque isso tá escrito em livro, mas aí como é que isso chega, né? Será que as pessoas realmente entendem dessa maneira? E aí é importante a gente praticar isso e ser exemplo para quem ainda não conhece, né? E, bom, quais que foram as experiências mais, tipo assim, interessantes que vocês acham contar no projeto, que aconteceram no projeto, seja no Instagram ou no presencial, que vocês acham legal ressaltar? Tipo assim, coisas que vocês não esperavam, saíram muito do papel. Existe alguma coisa que vocês não ficou na memória, né? Seja no presencial, pode ser coisas boas, como um alcance bacana que vocês tiveram em ações, porque a gente fez muitas ações, né? Por exemplo, a ação na escola, como é que foi? Você estava lá, né? Sim, eu estava lá, foi incrível, porque eu não esperava, eu não imaginava a recepção de um público infanto-juvenil, né? Então foi algo assim, nossa, eu fiquei surpresa. Eu não sabia que ia ser um quantitativo de gente grande assistindo a gente. E a gente foi falar sobre o projeto, sobre o que era o projeto, e foi ensinar um pouco também sobre automedicação e medicamentos e formas, né, de evitar isso. Então, depois a gente fez até uma gincana com eles, né? Você estava lá também, né? A gente fez uma gincana com eles de perguntas, assim, nos quizzes, né? E foi bem legal, porque eles porque havia uma rivalidade boa, né? Para quem acertava mais, enfim, para quem sabia mais. Eu acho que foi isso, foi uma experiência bem legal. E outra experiência boa, assim, que eu posso contar, eu acho, foi quando a gente fez uma ação num local público, onde há práticas de exercícios físicos, atividades ao ar livre, né? E a gente foi também debater um pouco sobre o perigo de usar medicamentos para emagrecer naquele local. Então, foi algo legal, foi algo que teve nexo, que teve uma conexão legal com o público, e essas pessoas muitas vezes vinham com dúvidas, né? Como não usar os medicamentos para emagrecer, por que não usar de forma inadvertida, né? Sem uma orientação de um profissional de saúde. E além disso,
agora puxando já para a parte do Instagram, a temática de os perigos dos medicamentos para emagrecer, também no Instagram, a gente teve um alcance bem legal. Na época, foi o nosso post com mais curtidas e comentários e mais divulgação, porque estava naquela febre do Ozempic, do Mounjaro, né? Então foi algo que deu para difundir legal esse post. Poxa, é uma coisa legal tu falar isso, porque, assim, geralmente são tópicos que eles estão em alta, né? A gente organiza o nosso cronograma para ter o que tem de mais novo no mundo da farmacologia, né? E que tá no celular das pessoas. E as pessoas não sabem que aquele tópico é importante. Por exemplo, nessa época, eu lembro que teve uma cantora, né, que estava usando, e aí a gente foi descobrir depois que o Ozempic era um medicamento que não era direcionado para o emagrecimento, é o uso off-label, né, que se chama, que não é o uso convencional, e isso chama a atenção das pessoas porque geralmente é uma coisa que tá no dia a dia das pessoas, mas elas não sabem um ponto-chave. E aí, o bom que tu falou da gente que foi lá falar com o público infanto-juvenil, a gente foi falar sobre medicamentos para o público infanto-juvenil, é muito legal ver o rosto deles quando eles descobrem uma coisa muito interessante e importante sobre o medicamento que está na casa deles, né? Eu lembro, professor, inclusive, que foi uma coisa que você falou em sala de aula, sobre os riscos de associar, por exemplo, antibiótico com um anticoncepcional, né? E aí ver a cara das pessoas é muito interessante e só foi uma experiência que a gente teve, né? Professor, como é que é levar esses conhecimentos que, às vezes, o senhor se aprofundou muito mais em farmacologia do que a gente sabe muito mais de medicamento, mas como é falar para as pessoas coisas que para o senhor já chega a ser básico, né? E para a gente não... E olha que a gente falou para pessoas que não são da área da saúde, são adolescentes, né? Estão aprendendo. Mas a gente também tem essas reações. Como é que é levar esse tipo de informação, assim, que no meio da aula o pessoal fica, mentira, não acredito. Então, amor, é curioso vocês falando sobre esses assuntos, né? E aí eu me lembro da primeira atividade extensionista, né, que eu fiz na minha graduação, da mesma forma que vocês, quando vocês começavam, né? Eu fui para uma praça pública, né, na minha cidade, e lá o objetivo nosso era divulgar, né, passar orientações e cuidados sobre hipertensão arterial, obesidade relacionada à síndrome metabólica, algo, né, desse contexto. E aí eu me senti a pessoa mais importante do mundo, né, divulgando conhecimento e, como o Zé falou, né, com clareza, com empatia, né, desenvolvendo ainda mais o lado humano, né, enquanto um futuro profissional de saúde, que naquela época eu estava na graduação, né. Então aquilo foi o que me motivou bastante. E aí, e como o Juan falou, os medicamentos vão sendo lançados rotineiramente, ou cada vez mais existem medicamentos, né, novos na mídia, novos na ciência, assim por diante. Então falar sobre medicamentos nunca é demais. Quando a gente toca sobre pontos interessantes ou curiosos, né, ou que talvez gere uma divergência ou uma curiosidade, é aqueles chamas, né, ou pontos chamativos que a gente usa, né, acho que como estratégia de ensino-aprendizagem, a gente usa nas ações extramuro, né, nas ações voltadas diretamente para a sociedade e dentro da sala de aula também, né. Independente de conhecer medicamentos nunca é demais, é muito legal a gente usar os exemplos práticos que acontecem tanto no dia a dia da sala de aula, quanto fora, né, na comunidade. E como o Han falou, né, as informações chegam, né, hoje em dia a era digital está cada vez mais frequente, cada vez mais intenso, só que a sensação que talvez a gente tenha é que a gente está sendo atropelado pelo tanto de informação, né. Então, saber utilizar essa informação a favor do aluno, né, e a favor do futuro profissional de saúde e da comunidade usuária desses medicamentos é de fundamental importância, né? Então tá aí que se encontra mais uma vez um dos pontos que o projeto de extensão se encontra. Poxa, é muito legal falar disso porque, como você falou, os medicamentos estão sempre sendo atualizados e a automedicação é um conceito que também entrou em atualização, né? Uma coisa bacana que a gente sempre gosta de falar é que a gente leva para as pessoas, né? A OMS já tinha o seu conceito de automedicação há algum tempo, que era o bordão era praticamente assim, automedicação não, né? Tem que ter um profissional ali te orientando, só que por diversos motivos
Isso não é possível pôr em prática, né? E agora, o bordão, digamos assim, que a OMS estipulou, seria que a automedicação pode, contanto que seja feita com responsabilidade. E aí a gente tem que ter cuidado com essa bomba de informações que as mídias digitais vão acabar trazendo para a gente, né? E aí, como o José falou, vocês podem confiar nas informações de fármaco em doses porque eles são feito através de literatura que já está embasada, está muito bem embasada pela comunidade científica, e tomar sempre cuidado com outras páginas, porque geralmente é de página de IG, de perfil de Instagram, que nem sempre a gente tem esse filtro, né? Então, sempre pesquisar a fonte, se realmente tem um embasamento bacana aí da comunidade científica, tomar cuidado e saber, né, que a automedicação não é proibida de fato, mas você tem que saber o que você está fazendo, né? E aí, professor, a gente seria legal se a gente comentasse um pouquinho, porque que, pro senhor, né, por que o senhor acha que por que a gente não pode ser tão restrito, principalmente vindo de uma pessoa que tem domínio da farmacologia, por que não dá para ser tão restrito assim com esse bordão de automedicação não? Como é que funciona, senhor? Então, falar sobre medicamentos, que é o dia a dia da sociedade, né, como o Juan ressaltou, eu acho a questão do proibido, do não, né, a gente sabe que não é uma prática, né, não é uma prática, não é exercida e assim por diante. Né, muitas pessoas carecem de acesso à saúde com qualidade, né, carecem de acesso a acompanhamento médico, ou por qualquer profissional da saúde, né? Então, por isso que é importante a gente divulgar e trabalhar exatamente essa temática que a OMS se refere, né? O uso responsável, o uso consciente. E destacando esse ponto, pessoal, o que é importante também a gente reforçar? Que a terapêutica ela deve ser individualizada, né? Então, além do uso responsável, além do uso consciente, ela tem que ser individualizada. Não é porque o pai, né, de uma família ou a mãe de uma família fez a medicação X em determinada concentração ou dosagem, que a família vai fazer a mesma concentração ou dosagem. Né? A gente vê exemplos, né? Um deles, tem um medicamento muito conhecido da clínica, que é o Torsilax, né? Ele é definido e classificado por uma relaxante muscular de ação central. Né? E muitas pessoas utilizam ele de forma inconsciente ou irresponsável. Como ele é um medicamento que leva alívio, né? Alívio da dor, alívio da contratura. Eu tô com uma dor de dente, Torsilax. Tô com uma dor de cabeça, Torsilax. Tô com uma dor, né, associada a uma contratura, Torsilax. E utiliza o Torsilax de forma completamente errônea. Né? Então, além da importância da gente divulgar e ampliar, né, esse conceito do uso responsável e consciente da medicação, que ela é individualizada, né? Então ela precisa sim de acompanhamento, de uma orientação, né, de um profissional de saúde, né? É de fundamental importância que o paciente leia a bula, né, conheça a bula do medicamento, né, independente se ele é genérico, independente se ele é referência, ou independente se ele é similar, né, para que ele se aprofunde ainda mais sobre a terapêutica a qual ele está fazendo o uso. Muito interessante falar sobre isso, porque eu acredito que, inclusive quando essas informações são passadas em aula mesmo, pra gente, aluno que faz parte da área da saúde, a gente às vezes, muitas das vezes reflete um pouco, fica, poxa, mas eu faço isso, né? Por exemplo, a dipirona, eu não vou ser hipócrita, né? A dipirona pra mim antes era um bombom, né? Com dor de cabeça, dipirona. E aí, eu nunca tinha lido a bula da dipirona, né? Aí, quando a gente vai tendo aula, a gente vai ver, nossa, eu não acredito que pode acontecer isso, então, nossa, peraí também, né? E aí, é muito interessante, porque se pra gente que a gente vai trabalhar com isso, e que quem já trabalha fica surpreso, né? Imagina para quem supostamente não teria obrigação de saber, que é muito interessante saber, por isso que sempre vem uma bula, é uma leitura extensa, né? Mas é sempre bom dar uma lida, porque às vezes a gente pode estar colocando a saúde em risco e não sabe, né? Por causa que a gente pensa, medicamento só vai curar minha dor, só vai acabar com o problema que eu tô nesse momento. Mas muitas vezes a gente não pensa que, poxa, você pode estar piorando a longo prazo, né? E uma simples orientação poderia resolver. E é claro que uma pessoa não vai esperar uma fila imensa para ser atendido por um profissional para tomar uma dipirona, mas é sempre bom. É por isso que a gente está aqui, na verdade, né? Que é para mostrar a um clique de distância, praticamente,
como que eu posso tomar da melhor maneira possível aquele medicamento para o problema que eu estou nesse momento, né? E pensando lá na frente também. Então, porque agora todo mundo praticamente tem rede social, é muito fácil o acesso, então a gente consegue ter um alcance de grande parte do público. É importante que as pessoas saibam disso, porque se pra gente que já trabalha com isso é uma surpresa, né? Imagina para quem não tem isso no seu dia a dia. É muito interessante tocar nesse assunto. Bom, e a gente já falou bastante sobre como que a gente alcança o público externo e como isso contribui para o público daqui de dentro, né? E aí eu queria começar a conversar um pouquinho sobre o terceiro braço, né, do Fármaco em Doses, que é a Feira de Farmacologia. E aí a gente tem o Igor, que é o organizador da feira, né, um dos organizadores. E eu queria saber um pouquinho mais como é que funciona, o que é, né, a Feira de Farmacologia. Bom, a Feira de Farmacologia, ela surgiu uma ideia assim usada. Eu estava no meu período, né, cursando farmacologia, e a gente tem a produção de jogos interativos que a gente faz para a matéria para obtenção de nota, né? Só que eu fiquei pensando, esses jogos estão prontos, né, estão bem feitos, bem elaborados, mas eles vão ficar sem utilidade? Como a gente poderia aplicar esses jogos tanto para os próprios alunos quanto para outras pessoas? Como a gente podia dar uma utilidade para eles, né? Então, a ideia é, quero jogar esses jogos, quero fazer as pessoas também jogarem, né? Porque deu trabalho, foi bem elaborado, então surgiu a ideia. No meu quarto, com o Antônio também, que é o outro integrante do projeto, a gente ficou pensando em alternativas. E aí surgiu a ideia da feira. Mas como no período já estava quase no fim, né, então a gente acabou não realizando a feira no meu período, mas a gente realizou uma gincana com os próprios alunos e foi muito divertido. A gente pôde jogar jogos dos períodos passados, a gente pôde estudar um pouco mais sobre outras temáticas que a gente não tinha, né, no plano de ensino. Então foi algo divertido, foi algo que a gente trouxe no trabalho em grupo, a gente trouxe um pouco de competitividade, com aquela competição sadia, sabe? E logo no final do período a gente sentou com o professor e falou, vamos trazer esses jogos para o projeto de extensão. Então foi algo muito divertido, a gente passou as férias todinhas planejando, escrevendo, se planejando de como que a gente ia poder realizar a primeira feira de farmacologia da UEA. Então posso dizer que foi algo muito interessante de ter feito, de ter passado as minhas férias com essa experiência de escrever essa parte do projeto, né? E foi algo muito organizado, a gente estava se planejando o máximo possível. É claro que sempre vai haver pontos que a gente pode melhorar cada vez mais, mas quando chegou na hora de executar, a gente ficou surpreso. A feira foi um sucesso, a gente teve um público-alvo altíssimo, a gente teve vários visitantes, a gente parou a UEA por um dia, então a gente teve vários elogios, várias reações de pessoas importantes, tanto da direção da ESA quanto próprios professores da ESA, né? E a reitoria, né? A gente teve a visita da nossa vice-reitora, então foi muito legal, foi muito gratificante, e poder ter o feedback dos alunos depois, né? Que a ideia era trazer um protagonismo para esses estudantes, não só ter aquela metodologia mais passiva, né, de estar sentado em sala de aula aprendendo. Então eles tiveram a oportunidade de trazer tudo aquilo que eles aprenderam em sala de aula e levar para fora, levar para outros estudantes que também já fizeram farmacologia, estão em períodos mais avançados, mas também para outras unidades da UEA, né? E esse período a gente já abriu também para o público externo. Então a gente teve participação de várias pessoas, vários familiares, vários acadêmicos de outras escolas, né? Então essa parte de trazer esse conhecimento para fora, tirar da sala de aula e fazer com que o aluno ele se coloque no papel de professor. Então ele vai se preparar, né? Porque ele vai ter que tomar aquele papel algum dia, assim que ele se formar. Então ele vai ter que ensinar, ele vai ter que explicar. Então ele vai se tornar mais protagonista, mais proativo. Então melhorar também a parte da comunicação dele, né? Então ele vai ter que treinar, vai ter que saber como é que ele vai falar
aquilo para o seu paciente e também para outras pessoas, né? Porque a gente não conversa só com o paciente na hora da clínica, a gente tem que ter uma proatividade, a gente tem que ensinar o resto da população também. Porque não adianta a gente estar só naquele papel de profissional que vai só curar no momento. A gente também tem que investir na prevenção. E prevenção, uma das armas principais é a informação. E a gente teve um grande disparate, né? Desde a primeira edição até a segunda edição. Tanto que a primeira edição a gente teve um alcance bom, a gente teve um público-alvo maravilhoso. E a gente tinha um papel também com o Instagram, né? Que era a produção de vídeos de divulgação. O nosso vídeo mais acessado na primeira edição da feira teve o acesso de uns 17 mil visualizações. E quando a gente vai para a segunda edição da feira, a gente já tem um salto enorme, com vídeos que alcançaram até 123 mil visualizações, que os alunos foram bastante criativos. Eles se investiram em cenários, em situações, e até em convidados, né, especiais para os vídeos, né? Chamaram Inter de Boi, chamaram figuras icônicas da literatura médica, como o Dr. Porto, né? Então a gente ficava cada vez mais surpreso com os vídeos que eles iam mandando pra gente, e a gente sabia que a feira estava sendo um sucesso. Então posso dizer que foi bastante gratificante fazer parte, porque eu, como aluno bolsista, né, responsável pela feira, sinto que eu evoluí nessa parte de liderança. Então eu pude instruir os alunos, eu pude ajudar o máximo possível, e eu sinto que eu estou preparado cada vez mais para quando eu estiver no meu cargo profissional. Então eu vou poder orientar meu paciente. Então se eu consigo tomar esse tipo de liderança agora na universidade, então eu vou no consultório ou vou em algum outro ambiente de saúde, né, conseguir orientar não só um, não só dois, mas diversos pacientes, através de palestras, através de orientações. Então isso só foi enriquecedor cada vez mais. Poxa, é muito legal pensar que o projeto não começou com a feira, né? Inicialmente ela nem tinha sido pensada, então eu queria saber como que foi para ti que começou, que fez o projeto no papel, como é que foi pensar em implementar mais uma parte bem grande, né? Que contribuiria tanto assim com o projeto. Pois é, queria eu ter tido na minha época que fiz farmacologia, ter tido a feira de farmácia, mas infelizmente eu não tive, né? Então, foi algo assim novo, foi algo que a gente não esperava, né? Quando o professor Márcio entrou em contato com a gente para falar, olha, o que vocês acham da gente adicionar a feira de farmacologia? Os meninos vão ajudar a escrever. No primeiro momento foi algo assim que a gente estranhou um pouco, né? Não vou mentir. Mas logo depois a gente abraçou a ideia, né? E, enfim, a gente resolveu tentar incluir, e deu certo. Foi algo que deu certo. E eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem para orientar as pessoas, para difundir os conhecimentos. E como o Ítalo falou, a feira ela tem um alcance muito maior do que o projeto tinha no início, né? Ela permitiu com que o projeto se alavancasse de uma certa forma também. Então foi muito bom. Eu acho que uniu o útil ao agradável. Assim, eu também não esperava muito, né? Que realmente ia ser algo que ia ser algo esplendoroso, enfim. Mas foi algo muito bom, e os meninos, né, conseguiram liderar de uma forma muito boa com que ela acontecesse. Não só para os alunos da UEA na primeira feira, mas também para o público externo, né, nessa segunda edição. Poxa, legal. E, bom, eu vou falar um pouco agora sobre como, na visão de aluno de farmacologia e não do projeto, né? Porque a feira teve 2 edições. Assim, oficialmente, né? Porque teve um esboço dela, que foi na turma do Ítalo, Sim. e eu fui na turma seguinte. E aí ela já estava mais bem estruturada. E aí, quando ela já estava mais bem estruturada, ela recebeu o nome de Feira de Farmacologia, oficialmente, que a gente abriu para o público daqui de dentro da UEA. E aí a segunda foi para o público interno e externo, né?
E aí eu participei da primeira edição, que era para o público interno. E aí eu já fazia parte do projeto, nossa, e aí quando começou a disciplina, né, o professor perguntou, gente, quem que é o representante dessa turma? Aí eu levantei a mão, e aí depois o representante se tornou o líder que ia organizar a turma para a feira de farmacologia. Então, nessa época eu assumi 2 papéis, que era o representante da turma, que organizava para a feira, e do projeto que ia estender a mão para a turma. E aí eu meio que falava assim, olha, a feira pode ser desse jeito, como o do projeto. Aí eu ia lá dentro da sala de aula, então a feira vai ser desse... Eu assumia 2 papéis, né? Deu muito, muito, muito trabalho, porque a feira, desde o começo, quando foi pensada para começar com feira, ela já foi pensada como algo grande. Então, todos os pensamentos eram muito grandes para atingir muita gente. E é um trabalho muito grande em grupo, que muita gente não gosta, né? Então, é muita organização que precisa ter. E foi o que aconteceu, felizmente, nas duas edições, né? E aí, eu lembro que quando a gente estava começando a preparar, porque como eu fiz parte da primeira edição, não sabia como que vai se desenrolar, né? O professor deu as orientações, o caminho a seguir, a gente ia dar um jeito de chegar ali num resultado bom. E eu lembro que a turma que tinha foram alunos de enfermagem que começaram com essa ideia. Foi fazer um vídeo viral. Um vídeo de pouquíssimos segundos, porque é critério para ver se... Avaliação. É um critério de avaliação o alcance que a feira ia ter, né? Porque são turmas, cada turma tem seu momento ali, sua pequena parte na feira, né? Então, esses alunos de enfermagem começaram a fazer o vídeo viral, né, para chamar atenção para eles irem na turma deles, no horário deles, né? Eu lembro até que foi um vídeo era uma trend que tinha no TikTok, eu acho, que era de alguém chegando na janela do carro, batendo, oi, você conhece tal famoso? Ele tá aí atrás. Eu lembro até que foi aquele... não lembro. Era Fred Mercury. E aí o vídeo simplesmente estourou, né? E aí, como as outras turmas não podiam ficar pra trás, a gente falou, a gente vai fazer isso aqui também. E aí começou uma série de vídeos virais que a gente começou a fazer um atrás do outro, e eram alcances que a gente... Primeiro era pra gente chamar atenção só pro pessoal daqui da UEA. Só que acabou alcançando muita gente. A gente alcançou números muito grandes, e quando era coisa de assim, a gente planejava, eu e a minha turma falava, e se a gente fizesse desse jeito aqui? Essa é uma boa ideia, essa é uma trend que tá estourada e tal. E a gente fazia assim, despretensiosamente. E aí a gente postava, geralmente era de noite, né? E a gente dormia e acordava com o celular cheio de notificação. Vocês viram isso aqui? E acabou que essa parte era para ser uma coisa só acadêmica, mas acabou sendo uma coisa muito legal de se fazer. Porque não é todo dia que a gente fica famoso por alguns minutos, né? E aí começou a escalonar muito grandiosamente, aí a gente pensou, poxa, olha o alcance que isso aqui teve, então a feira tem que... a estrutura que a gente vai montar tem que estar condizente com esses números, né? E aí foi que deu para organizar. Eu lembro que né, eu nem sabia mexer com Excel na época, só que eu tive que aprender para organizar a função. Fulano tal função, vai fazer isso, aquilo. E aí, de novo, fazer parte de um projeto de extensão engrandece a gente em muitas coisas que não está dentro da grade, né? A organização, comunicação, né? Que pode até estar dentro do livro, mas só ler ali não adianta, né? E aí, não só o projeto faz isso, como a feira também faz. Então, você não necessariamente precisa estar dentro de um projeto extra, né? Para aprender, porque não é só porque tem um representante que o participante vai estar ali de forma passiva só recebendo as ordens, né?
para que saia tudo como o planejado, até porque a feira é um trabalho em grupo de uma sala inteira, que a gente está acostumado com 4 ou 5 pessoas, né? Mas aí acaba sendo esse assim, a gente passa todos os períodos fazendo pequenos trabalhos em grupo e do nada um evento dessas proporções, né? Então a gente aprende a fazer muitas coisas que a gente nem sabia que gostava ou nem sabia que sabia fazer. Eu lembro que quando a gente estava montando lá o cenário, teve uma garota que sentou lá, ninguém sabia fazer arco de balão, né? Aí teve uma menina que falou assim, eu sei, e começou a fazer um monte. Gente, a gente vai descobrindo a habilidade das pessoas com cola quente, com ideias novas de folders ou, tipo assim, uns painéis assim enormes que as pessoas viam, olha, gente, dá pra fazer isso com tais materiais que eu nem sabia que existia, um papel celofane, eu nem sabia o que era, o dia na feira. E aí são experiências que a gente acha que não tá preparado, mas chega lá e é muito diferente do que a gente pensa, não chega a ser só uma responsabilidade, né? É um pouco além disso se você se permitir mergulhar, né, nessa experiência. Então, falando como aluno, é uma experiência muito diferente do que a gente pensa, assim, porque a gente pensa que a faculdade é assim, pelo menos eu pensava, né, eu vou entrar na faculdade sem saber como funciona o corpo humano, como saber resolver tal doença e sair sabendo fazer isso, né, mas não é só isso, né. E a gente nem sabe que não sabe, e aí chega na hora e percebe, né, que não tem essa habilidade, vai ter que desenvolver ali na marra mesmo, porque senão o projeto não vai para frente, a feira não vai para frente, e aí é esse tipo de situação que você é posto assim numa situação de eu preciso resolver isso, que você acaba virando um profissional melhor, né? Às vezes a gente nem percebe ali na hora, que é uma habilidade tão necessária que vai te ajudar, e depois que você enfrenta uma situação semelhante, que percebe, nossa, isso aqui não tá tão mais difícil, porque eu sei como fazer uma planilha no Excel bem organizada, eu sei como organizar uma equipe, né? Então é coisa que a gente, às vezes, nem percebe que tá aprendendo e acaba se surpreendendo positivamente, né? E como foi, Ítalo, pra ti? Fazer parte do primeiro do escopo, digamos assim, da feira, né? E depois como que foi ajeitar, organizar tudo junto com o Ítalo e com o professor para sair a ideia da primeira feira de fato, né? Do escopo pro projeto, como foi organizar, como que foi ser um dos organizadores ali para a primeira feira ser da maneira que vocês planejaram inicialmente, né? Primeiro momento, né, a gente teve a que eu chamo de gincana de farmacologia, não deu ainda para ser a feira em si, mas foi na minha época fazendo farmacologia, então a gente teve a interação de todas as turmas, né, que faziam farmacologia na época. Então a gente se dividiu em 2 grandes grupos por sala, e foi uma competição. A gente pegava um dos jogos que já tinham sido produzidos por outras turmas, né, e a gente fez com que 2 grandes grupos, ou seja, uma turma se dividia em 2, competissem. Eles iam pegando as cartas, que aliás são jogos interativos que nós como alunos de farmacologia produzimos, né, relacionados a algum tema especial. Então a gente tem a seleção de 60 questões, produção das cartas, produção de caixas ilustrativas. A roleta também. Roleta. Foi muito legal. Todo período é uma coisa diferente, então a gente sempre tenta trazer essa criatividade, essa variedade, né, de jogos. Então, eu tenho a experiência de estar nessa edição da Gincana, né, e meus colegas, eles estavam super animados. Trouxeram balão, trouxeram pompons, foi algo bem divertido. Deu para ver que eles estavam levando bastante a sério, né? Afinal, fazia parte da matéria em si, né, em relação à nota, mas que eles se divertiram. E no final a gente pôde ter feedbacks, né, que foi algo divertido, foi algo novo, né, para a disciplina, já que não era algo que era habitual ter, né? E a gente teve esses feedbacks, tanto o agradecimento depois. O professor também recebeu seus agradecimentos e foi algo muito legal. E a gente já pôde ter uma noção de que os jogos eles seriam algo vital na construção da feira. Tanto que a feira ela é dividida, cada turma tem a sua sala, né, durante o dia da feira, e cada sala é dividida em stands.
ou seja, eu tenho pontos durante a sala, onde eu posso ter falar sobre alguma determinada temática, né? E no final de tudo isso vai ter o jogo interativo, que geralmente pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo de cartas. As últimas edições a gente aplicou o modelo de open box, que é a gente retira a carta e a gente tem que saber responder, né, a questão que tem lá. Então a gente tem a elaboração das salas com temáticas específicas. Por exemplo, você tem uma sala que vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, outra sala que vai falar sobre doenças tropicais. Então há todo aquele cenário. Então as turmas, elas capricham justamente nessa parte de decoração, que eu acho que é uma coisa muito legal, que dá uma identidade visual para a turma, desde a criação de logos, né? Então eles dão cara para a turma, criam nomes específicos e tem essa criação desse cenário. Então a gente começa a imergir também nos estandes interativos, né? A gente vai falar sobre assuntos como malária, depois vai para outro assunto que é tuberculose, e no final a gente tem o stand do jogo. Então a pessoa passou por todos os estandes, se informou, aprendeu um pouco mais sobre tais doenças, tais terapias farmacológicas. Então elas vão lá no final e acaba sendo algo muito divertido, porque eles jogam entre si, eles acabaram de ter todo aquele conhecimento repassado, então eles vão testar as suas habilidades, né? O que eles aprenderam durante toda a sua participação na sala. E é o que eu acho mais legal, né? Porque é uma metodologia ativa. A pessoa não vai estar só entrando na sala, ouvindo o que as pessoas têm a dizer e saindo. Então eles vão ter um gatilho para eles fixarem aquele conteúdo na cabeça. Então eles vão lá, eles vão responder as perguntas. Se errar, tudo bem, porque eles vão aprender com os seus erros, né? E se acertar, comemoração. Tanto que durante a feira, né, a gente está dentro da sala de aula, sempre que alguém acerta uma questão, é sempre um grito de ânimo lá no final da sala. A gente só fica olhando, sabendo que alguém acertou a pergunta. E é muito legal que não é só limitado, né, a parte da decoração da feira, mas como os meninos falaram, a gente tem essa parte do Instagram, né, que desde a primeira edição já foi um sucesso. Eu acho muito legal que traz essa parte de trabalho em grupo. Então eles não vão estar sozinhos fazendo esses materiais, eles estão em equipe, em turma. Então é algo que eu acho extremamente importante, porque a gente sai daqui, a gente não vai trabalhar sozinho. A gente sempre depende dos nossos colegas. Se eu sou um cirurgião dentista, eu vou precisar de um médico, eu vou precisar de um enfermeiro, porque eu não vou conseguir lidar com tais situações. Assim como o médico também vai sempre precisar de outros profissionais, os enfermeiros também. Então a gente tem que ter essa noção de trabalho em equipe. Então é muito importante ter isso desde a nossa formação profissional, né? Então, se a gente está sabendo lidar com a nossa turma, com algum trabalho específico, a montar um vídeo, a montar um stand, a montar trabalho que for, a gente tem que saber fazer isso em harmonia com os nossos colegas, porque isso vai refletir no nosso futuro profissional. E também nessa parte da criatividade. O que destaca a gente hoje no mercado de trabalho é justamente como levar o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, a gente trazer essa parte da criatividade, de como saber montar o nosso marketing, né? Que eu acho que é uma jogada muito legal. Então, querendo ou não, eu acho que muitos alunos acabam não pensando nesse ponto de vista, mas a gente acaba preparando eles indiretamente para uma formação profissional assim de destaque, né? Com certeza. E como é que foi para o senhor, professor? O senhor viu, ajudou a montar a ideia de promover uma feira? Como é que foi ver o início e o que ela se tornou, tanto a primeira quanto a segunda edição? Qual é que é o seu ponto de vista de ver isso sendo construído e os resultados que foram alcançados? Então, quando a ideia da primeira feira aconteceu, né, com a ajuda, né, dos meninos, a gente tinha essa ideia realmente, com muita cautela, de trabalhar internamente dentro da escola de saúde, né, para poder divulgar conhecimento para a sociedade interna, né, da UEA. A partir da primeira feira, que foi um sucesso, né, a gente teve muita demanda, muita procura, vimos realmente a capacidade que a feira tem de explorar, né, esses alunos enquanto divulgadores de conhecimento, enquanto trabalho em equipe,
né, responsabilidade social, network, comunicação e tantas outras habilidades, foi o que nos encorajou a determinar e estipular, então, a segunda feira de farmacologia. Né? Então, logo no início do período, a ideia já mais estruturada, já mais fundamentada, mais baseada, né, dentro do projeto, foi apresentada aos alunos, para que então ela fosse construída inicialmente, e desde o início do período até o final, né, desse período agora, 2025/1. Né? Então, como o Ítalo ressaltou, então, a feira, na verdade, ela começou no início do período. Né? Então, o primeiro passo foi a construção dos jogos, né? Então, os alunos, em grupo, em turma, né, tiveram que criar 60 questões sobre determinadas temáticas, né, sobre 4 temáticas, na verdade, que são 4 turmas atualmente para farmacologia. Pela elaboração dos jogos, assim que os jogos estavam prontos, então, eles se prepararam para fazer a feira, né? E a gente, da primeira oportunidade, a gente pensou que seria difícil superar, né, a primeira feira, que já tinha sido um sucesso, né? Sucesso em todos os aspectos. Acho que a importância que ela deu, né, na capacitação dos alunos, na formação dos alunos, nisso que o mencionou, né, desenvolvimento de habilidades são importantes assim, no dia a dia, enquanto aluno e enquanto futuro profissional. Né? E para a sociedade, ela recebendo tanto informação qualidade, né, informação revisada, informação ponderada, e era algo lúdico, né, para aprender de forma lúdica. A gente pensou que seria difícil superar, e a gente conseguiu. Né? Então, a segunda-feira, a gente conseguiu superar muito a primeira-feira. Né? Então, que engrandece ainda mais, né, o trabalho da farmacologia, né, o ensino da farmacologia, a importância que ela tem para a sociedade dos alunos, né, da escola de saúde, né, para os professores aqui presentes, né, para os gestores. E a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai buscar superações, porque a gente acredita muito no nosso potencial, né, e no potencial que os alunos da escola de saúde têm. Poxa, é muito legal que a gente nem imagina que tem esse potencial de verdade, né? Ver que esses alunos são muito mais capazes do que fazer apenas uma prova, né? Uma prova escrita. Porque a gente sabe que tem essa capacidade, mas a gente não imagina que pode ir tão além, né? Inclusive, eu gosto até de brincar que essa competição que existe entre as turmas, de pensar que tem aquele... Ai, meu Deus. No Harry Potter tem 4 casas, né? Que competem a pontuação entre si e tal, porque tem vários critérios. É muito legal, até brinco às vezes, porque... É muito isso, né? Esse negócio de critérios de avaliação coloca eles para se superarem cada vez mais e ter essa visão de grupo, né? Que às vezes a gente vem assim só olhando para frente, assim, para a mesa, que é onde está as questões que a gente precisa saber, que a gente precisa estudar, mas às vezes esquece que ele tem pessoas que estão aprendendo junto com você e que elas... dá para construir uma coisa muito mais bonita junto, né? Que foi o que aconteceu. Eu fiz parte da primeira feira, da primeira edição da feira, então eu sou suspeito para falar, assim, que eu pensava, poxa, ninguém vai conseguir alcançar esses números, ninguém vai conseguir fazer essas decorações, esse tanto de gente, e essas ideias tão inovadoras, e veio a segunda edição para calar minha boca, né? Para falar, eu fiquei de queixo caído com a quantidade de pessoas, com o empenho deles de procurar pessoas famosas, assim, quando eu vi o pessoal do Boi, eu falei, nossa, não acredito, eles estão indo longe demais. E eles conseguiram superar cada vez mais a cada vídeo. E eu pensei que iria parar por aí, né? Até ver a decoração das salas, que foi coisa assim surreal, que eu fiquei de... Meu Deus, como que eles fizeram isso? Foi muito... É surreal, assim, o que o trabalho em equipe bem feito, né, pode acabar gerando. É muito interessante saber disso, né? Conseguir ver. É inspirador, na verdade, né? Eu falei, nossa, então a gente pode fazer isso, né? E quais foram as principais mudanças, assim, da primeira e segunda edição para o senhor? Que o senhor conseguiu observar, que achou interessante? Acho que é amadurecimento, né? Amadurecimento, né? Então, como eu mencionei há pouco, a primeira feira a gente ficou suspeito, né, de fazer a divulgação de forma ampla para a sociedade, né? Então, acredito que a primeira diferença foi essa, né? Então, a gente abrir para a sociedade, né? E a partir do momento então, que a gente abriu,
para a sociedade foi quando então, a gente começou a alcançar os primeiros resultados. Né? O Ítalo mencionou há pouco, né? Então, vídeos de divulgação da feira, de falar sobre ciência, falar sobre medicamentos, atingiram mais de 100 mil visualizações. Né? Então, pensando no universo, escola de saúde, ou mesmo o universo EA, é um número que a gente jamais pensaria alcançar. Né? Então, isso foi uma das grandes diferenças. Né? E ver o tanto que a gente pode contribuir. Né? Eu acho que é o que nos move, nos fortalece. Né? Então, alunos curiosos em querer aprender, né? Demandando energia, demandando o conhecimento, né? E a gente sabe que a gente pode fazer mais, né? O Juan comentou há pouco, talvez venha aquela pontinha de desconfiança, será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Né? Mas é isso, juntos somos mais fortes, né? Os alunos em grupo, trabalham em equipe, aprimoram várias competências, habilidades, né? Então a gente teve várias diferenças, mas sempre para melhor, né? Para oferecer melhor. Sim, muito interessante isso. E agora puxando um pouco mais para, não só sobre a feira, mas como divulgadores de informação, sobretudo sobre informações sobre farmacologia, né? Que tanto as pessoas de fora, quanto as pessoas que estão começando a entrar na área da saúde, veem como uma coisa impossível de se entender, né? E se pra gente que já está tentando aprender aquilo para ajudar as pessoas, já vê aquilo como uma coisa impossível de entender, de compreender e conseguir aplicar, como que a gente vai fazer isso com uma pessoa que não é da área da saúde, que supostamente não teria a obrigação de saber, né? Então, como que, agora falando um pouco mais sobre projeto e feira também, que é divulgação de informação, como é que é lidar com essa responsabilidade de transmitir informações sobre farmacologia para pessoas, tendo em mente que aquilo ali elas vão levar para a vida delas e diz respeito sobre a saúde delas. Como que é se organizar e como que é a sua impressão fazendo esse tipo de ação, né? Levando saúde através das palavras. Eu acho que, apesar de ser difícil, não é impossível, dá para fazer, né? Inclusive, uma das coisas que quando a gente escreveu o projeto e a gente colocou no manuscrito é levar com clareza e com uma linguagem acessível à população. Então, eu acredito que o nosso intuito, ele começa aí. Então, primeiro, a gente deve aprender sobre a temática, sobre o assunto que a gente vai abordar na semana ou na feira, né? E tentar recalcular isso de uma forma com que as pessoas consigam entender, utilizando adjetivos, utilizando sinônimos, utilizando verbos que façam parte do dia a dia daquela pessoa, né? Então, até fazendo comparações também. E aí entra também a questão visual, a questão lúdica, né? Como é que a gente vai chamar a atenção daquelas pessoas, seja no Instagram, seja na feira também, para aquilo que é importante, para aquilo que ela precisa saber daquele determinado medicamento ou daquela determinada doença. Então, estimular o audiovisual dela, né? Seja por meio dos stories, seja por meio de quizzes que a gente faz na nossa página no Instagram. Então, meio que seria uma validação do conhecimento daquela pessoa. É claro que não é 100% factível, né? Mas, na maioria das vezes, dá pra gente o feedback de como que aqueles internautas, como que aquelas populações, né, que usam o Instagram, estão tendo a absorção daquele conhecimento. E também interagir com eles por meio dos posts e nos comentários. Eu lembro que logo no início do projeto a gente tinha muitos questionamentos do público internauta, né? Como que era o projeto? Vocês atuam só no Amazonas, né? Os internautas dos outros estados perguntando. Então é algo muito legal, porque aí a gente consegue interagir com eles e também explicar, né? E algo que a gente está fazendo aqui hoje também, esse podcast, é algo inovador, que a gente ainda não tinha feito, né? Ainda não tínhamos essa experiência. Então, eu acredito que quando ficar disponível, né, as pessoas possam comentar, possam ter um feedback, é isso mesmo, e possam também tirar suas dúvidas de temáticas que a gente comentou aqui.
Isso é muito legal porque é outra ótica, né? Porque o projeto não é como se fosse um filme que as pessoas assistem e depois passa e acabou e eles têm que aceitar e ponto, né? A gente é interativo e eles acabam... Pode até ser aquele filme interativo que tem na Netflix, que a pessoa vai escolher. Black Mirror. Black Mirror. Exatamente. E aí, como a gente tem essa abertura, aí as pessoas acabam perguntando pra gente na DM, no privado, né? E aí, ver aquela mensagem e pensar, nossa, agora eu preciso, pra responder isso aqui... Preciso ter conhecimento pra responder. E aí, é uma responsabilidade muito grande, não é como fosse responder qualquer outra conversa, né? Tem que sair dali sem embasar, porque agora você tem uma responsabilidade, o fármaco em dose é um nome muito grande, porque a gente é conhecido porque sempre em tudo que a gente faz vai ter ali a referência. Então, é uma coisa, é diferente do que ler um livro. Porque agora você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, trazer mais dúvidas, que inclusive podem ser tópicos que o próprio projeto pode explorar, né? Então, ainda quanto a isso, quanto à responsabilidade de transmitir informação, como é que é para ti, Ítalo, como organizador da feira, lidar com essa situação de que eu vou organizar pessoas para que essas pessoas consigam levar informações para outras, e essas informações precisam ser validadas e que essas pessoas possam levar para suas casas, né? Como é que é lidar com essa situação que envolve muita coisa, né? No começo é bem assustador, até porque eu sou um acadêmico também, né? Então eu tenho as minhas responsabilidades como acadêmico. Eu tenho provas, eu tenho trabalhos, eu tenho conteúdo para ser estudado. Então, conseguir ter um espaço para encaixar o projeto, para encaixar a feira, é sempre um desafio. Então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente tenta sempre se organizar o máximo possível, botar todos os pingos nos is, né? Para que, se venha a acontecer algum problema, tipo de comunicação, alguma dúvida, a gente tenha sempre alguma arma, algum truque na manga para falar, olha, a gente preparou material para vocês, a gente vai orientar vocês dessa forma, de tal forma, de tal forma. Então a gente sempre passa um período, né, se preparando para poder executar uma ação. E fugindo um pouco da temática da feira, né, eu acho que o projeto ele é cada vez mais enriquecedor porque a gente vai quebrando paredes. Então, a gente vai trazendo essa temática de trazer a farmacologia, ensinar a farmacologia nas mídias sociais, que já foi um grande avanço, né? A feira trazer esse protagonismo dos estudantes e ensinar a outras pessoas da sociedade, trazer essa experiência para eles, né? Porque hoje eles estão falando na feira, né, apresentando sua temática na feira, e amanhã eles estão no simpósio, eles estão apresentando um projeto de pesquisa. Então, vai quebrando essas barreiras, vai quebrando esses limites que a gente põe do ciclo básico para o ciclo clínico e para a vida profissional. E também uma coisa muito interessante de falar, uma experiência, né, que eu tive com um projeto, que foi trazer um pouco da interiorização. Quando eu estava em Parintins com o Antônio, a gente pôde fazer uma ação em um dos hospitais de lá, né? E era final do ano, né? A gente estava trazendo aquela temática sobre doenças sexualmente transmissíveis, e no começo dá um pouco de medo, né? Será que eu estou capacitado de falar sobre isso? Mas a gente vai quebrando essas barreiras, a gente vai vendo como a gente sai daquele... Só de falar sobre um remédio, mas a gente também vai invadir um pouco questões culturais, quebrando tabus. Então, a gente falou sobre o uso de PEP e PrEP, né? E Parintins, que é a minha cidade, ela é um dos campeões no interior do estado do Amazonas, né? Com casos de HIV. Então, a gente achou super importante. Tanto que a gente tem agora uma terapia tanto para prevenção, né, que é a pré-exposição, quanto para pós-exposição, que ainda não é tão difundida quanto deveria ser. Por quê? Por questões de tabu da sociedade. Então, a gente tentou levar uma ação, né, ensinar, tentar desmitificar algumas coisas, né, sobre os usos dessa terapia farmacológica, que é tão importante agora, principalmente nos municípios com níveis alarmantes de casos de HIV. Então,
perder um pouco de medo, né? E botar a cara. Então a gente tem que a cada vez mais como alunos, né, como parte do projeto, inovando, então trazendo novidades. Eu acho que o projeto ele permite a gente fazer isso, permite aprender e evoluir cada vez mais. E quem sabe em condições futuras, né, a gente possa acabar evoluindo cada vez mais e ajudando, né? Porque o nosso objetivo, além de informar, é ajudar pessoas para a gente ter uma sociedade cada vez mais saudável. Uma coisa interessante sobre isso é que quando a gente fala sobre farmacologia, a gente tem que entrar em outros ambientes de conhecimento, né? Como, por exemplo, o PrEP e PEP, né? Que são medicamentos super importantes. Mas para a gente explicar sobre eles, a gente precisa ensinar para as pessoas o que é o HIV. Quando a gente fala sobre medicamentos antihipertensivos, por exemplo, a gente tem que falar sobre hipertensão. Uma doença super prevalente, né? E por aí vai. Então, é muito interessante que quando a gente fala de farmacologia, a gente tem que caminhar um pouco sobre todos esses aspectos, né? E sobre isso de responsabilidade, sobre o conteúdo, agora eu queria ouvir um pouco do senhor, professor. A sua visão, porque aqui o senhor viu nossas experiências, né? E a gente meio que é a ponta final do senhor como um docente, né? Os resultados do que o senhor ensinou, será que estão sendo transmitidos, né? Da maneira que o senhor esperava. Então, eu queria saber como é que é essa responsabilidade de conseguir transmitir informações de um assunto que tem vários tabus da farmacologia, principalmente sobre a dificuldade de ser entendida, né? Tanto que muita gente entra na sua disciplina tomando dipirona sempre e vai descobrir depois de 20 anos, 30 anos, o que é aquele medicamento que ele passou a vida toda tomando, né? Então, como que é essa responsabilidade, o processo para o senhor transmitir essas informações da maneira mais eficiente possível, né? Até porque não dá para falar tudo sobre tudo, sempre especificando. Bom, dentro desse contexto, assim, acho que a disciplina precisa sair, né, da universidade. Acho que daí que veio a ideia do projeto de extensão, né? Então, no dia a dia da sala de aula, né, então existe um projeto do curso, né, o qual é cumprido regularmente para a formação, né, de conhecimento dos alunos, né, no qual o conhecimento está sendo difundido, dialogado e assim por diante. E no projeto de extensão, os alunos colocam esse conhecimento em prática, né. Então, entra muito naquilo que o José havia comentado há pouco tempo, né. Então, para que o conhecimento chegue, né, da melhor forma possível, da forma mais adequada possível, com a melhor linguagem possível, muito trabalho é feito no backstage, né? Então, o trabalho começa desde o estudo, né? E esse trabalho é em equipe, né? Então, seja 2, seja 3, seja 4, no qual eles vão construindo esse conhecimento, aprendendo juntos para que ele seja transmitido com a maior qualidade, né, certificação e consistência possível. Né? Então, as temáticas são definidas, né? Temáticas do dia a dia, né? Doenças do dia a dia, como o Juan falou, acho que, né, para a gente poder falar sobre tratamento, a gente precisa conhecer o que é a doença, né? Quais são os principais sinais e sintomas, né? Quais são os exames diagnósticos, né? Se existe prevalência em alguma faixa etária, né? Ou de acordo com o sexo. Então, muito conhecimento vem, né? Então, é por isso que é importante o preparo, né, o estudo, né, dos alunos dentro das temáticas que são do dia a dia, né, e para a gente desmistificar tanta crença, né, a gente carrega crenças no nosso dia a dia, né, e que infelizmente algumas têm razão, né, são corretas, mas a grande maioria é incorreta, né, desde como tomar um medicamento, se pode misturar medicamento com alimento, se pode misturar medicamento com outro medicamento, ou se pode administrar medicamentos juntos, né? Se o medicamento tem que ser feito em jejum ou sem jejum, né? Então, muito conhecimento ele é determinante e o nosso foco vai ser sempre, né, o que a sociedade demanda, né? Então, doenças do dia a dia, terapêuticas do dia a dia, né? E englobando, quando possível, o contexto geral de tratamento farmacológico. Legal, prof. Bom, e como daqui de nós, alunos, né, o
o Vitor é o que está mais próximo do final do curso, acredito que tenha visto mais práticas, né, de várias disciplinas diferentes. Como que tu vê, qual o impacto que tu sentiu, assim, que o projeto e a própria disciplina agregou no teu conhecimento, na tua observação da prática de diversas áreas, né, da saúde? Então, como o Juan falou, já tô pra... acho que se Deus quiser, ano que vem eu me formo, né? Mas aí a gente já tá atuando, né, em ambulatórios, em enfermarias da vida, né? E aí eu acredito que é assim, a partir da decisão de temáticas que a gente escolhe para trabalhar, a gente tem aquele conhecimento. Então, por exemplo, eu não tinha conhecimentos muito profundos sobre interações medicamentosas ou interações sobre medicamentos com alimentos, sobre intoxicação medicamentosa, né? Então, assim, é algo que atualmente hoje eu detenho de parte desse conhecimento, e que se alguma pessoa, algum paciente vier me abordar perguntando sobre, eu vou poder explicar no futuro, né? Vou dar um exemplo aqui. Vitamina C, ela ajuda a absorver melhor o ferro. É algo que a gente estuda, né, na farmacologia, seja na disciplina ou no projeto. Então, é algo que eu já vou até indicando, assim, para alguns pacientes, ou para familiares até, né? Ou para mim mesmo, até, que estava com deficiência de ferro. Então, assim, é algo que eu já estou vendo que está acontecendo na prática. E eu fico feliz por isso, né? Porque eu estou vendo uma mudança, né? É aquela curva de conhecimento, né? Então, é algo constante, assim. Eu fico satisfeito. Poxa, legal. E para o futuro, eu espero, né, eu espero que, na verdade, não só eu, mas que os outros colegas que fazem parte do projeto também tenham, né, essa mesma perspectiva que eu tenho. Poxa, muito legal. E para ti, Ítalo, que é da área da odontologia, qual que é o impacto tanto do projeto, quanto da feira, quanto da própria disciplina de farmacologia? Qual é o impacto que tu sente dessas informações que tu recebeu, que tipo, foram construídas, né, durante todos esses 3 partes do processo? Então, durante a formação, né, que eu tô tendo em odontologia, a gente não foca muito sobre a parte da farmacologia, que eu acho que é um ponto a ser melhorado no meu próprio curso. Mas eu acho que fez eu entender que o meu paciente, a pessoa que vai estar sentada na minha frente lá no meu consultório, sentada na minha cadeira, ela não é só a boca, ela não é só dente. Ela é uma pessoa por completo, ela tem sistemas, ela tem complicações, então ela tem individualidade. Então eu vou ter que saber lidar com o meu paciente que tem, por exemplo, pressão alta. Eu vou ter que lidar com o meu paciente que está fazendo uso de tal medicamento. Eu vou ter que estar lidando com várias situações que não é só dente. Então, quando eu faço parte, o aprendizado que eu estou tendo durante o projeto, né, faz eu abrir, expandir a minha mente para o paciente, não só como a boca, mas como um todo. E eu acho muito legal que tem várias situações na clínica, né, que faz eu ficar refletindo uma coisa que eu vi, por exemplo, em um post do Instagram 2 semanas atrás, e chega lá na hora da clínica, meu paciente tá com tal situação. Essa é a parte mais legal, sabe? Porque eu sinto que eu tô ficando cada vez mais preparado para lidar com possíveis situações de risco. E também tem uma questão que eu tô conseguindo expandir mais na área de pesquisa, né, que a feira me proporcionou isso. Então, as experiências que eu tive com o projeto e com a feira, né, eu posso estar escrevendo material para publicações e participando de congressos, de simpósios, e isso tudo enriquece meu perfil curricular, né? Então, não só na parte acadêmica, mas também na parte clínica. Eu vou me aperfeiçoando cada vez mais, eu acho isso maravilhoso. Isso é uma coisa muito legal, que a farmacologia, no geral, é uma coisa muito, não é pontual, né? A gente vê muito cedo no curso, tanto enfermagem, odontologia, quanto medicina, né?
E aí, durante o resto do curso, os nomes vão aparecendo e aí você vai puxando, né? Sei lá, psiquiatria agora. Aí o pessoal fala, olha, é recomendado o uso do inibidor seletivo e recaptação de serotonina. Aí já vai puxando assim, meu Deus, essa hora, aí vamos lá. Aí pega as anotações anteriores, pega as anotações antigas. E é legal porque, como o Vitor falou, é a curva de conhecimento, né? Obviamente, a gente nunca quer aprender em uma aula só todas aquelas classes de medicamentos, então eles vão aparecendo de novo e aí vai martelando cada vez mais, né, na nossa cabeça. Então é muito interessante porque no próprio projeto a gente vê várias vezes, porque está sempre pesquisando. Para o público externo é importante que saibam, porque pode salvar a vida de alguém, né? Por exemplo, intoxicação medicamentosa. Para quem ligar, o que eu devo fazer? Tem que colocar não fazer. O que não fazer. A pessoa tem que colocar a pessoa para vomitar, não tem que botar para vomitar, dar leite em pó, milhões de coisas que as pessoas fazem, né? E aí, poxa, com um minuto ali de vídeo, de uma palavra que você falar, você pode simplesmente salvar a vida de alguém, né? É muito doido pensar isso, porque não é uma coisa pontual, não é só dentro da sala de aula, não é só apenas em uma ação, tá na palma da mão de todo mundo, você sempre engrandecer mais o seu conhecimento, e isso nem sempre fica para você pode transmitir para as pessoas, pode ajudar outras pessoas, né? E é muito mais do que só o que cabe dentro de uma dose, né? Uma cápsula. Então, professor, qual seria a sua consideração final sobre a farmacologia, o projeto, a feira e a importância, né, dessas informações, não só falando de professor para aluno, mas de professor para aluno, como que ela vai ser difundida, né, o peso dessas informações? Como é que é para o senhor? Como o Juan mencionou, né, então aqui, né, para a Universidade do Estado do Amazonas, a disciplina ela entra para o 4º período, né? Então, é a base dos cursos de medicina, odontologia e enfermagem. Mas é muito importante a gente estar sempre falando sobre medicamentos, né? O Vitor complementou o que fazer e o que não fazer, né? E lembrar de uma frase célebre, né, de um médico, século XVI, Paracelso, que fala, né, que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, né? Então, utilizar de forma consciente, de forma responsável, né? Sempre que possível, procurar um profissional de saúde, né? Ou procurar alguém que possa orientar melhor, né? É isso que a gente faz, tanto na disciplina quanto no projeto Farmacodoses, né? E que busca cada vez mais informações consolidadas, né? Que tem uma base científica, que tem uma certificação, né? Já que saúde é tão importante para todos. Obrigado, professor. Vocês têm mais alguma consideração? Não, eu só queria agradecer pelo convite, né? Agradecer o espaço, agradecer ao DAI pelo tempo e pelo espaço, e convidar, né, os telespectadores, a quem está acompanhando pelo YouTube, a conhecer nosso projeto pelo Instagram, né? E curtir, ver os posts antigos. Eu acredito que até uma ideia para o próximo ciclo é fazer uma renovação de posts, né? Uma revisão dos posts antigos para a gente estar sempre aprimorando posteriormente. E eu acredito que é isso. Eu espero que o projeto continue aí por mais gerações, mesmo quando eu me formar, continue aí, e o professor continue sendo o nosso orientador. E é isso. Eu também queria agradecer a todas as pessoas que já fizeram parte, né, desse projeto, tanto como equipe, né? Agradecer ao professor pelo convite maravilhoso que eu tive de fazer parte desse projeto e está sendo enriquecedor cada vez mais. E agradecer a todas as pessoas que colaboram com a gente indiretamente, as pessoas que visualizam os nossos posts, visitam as feiras, né? E que dando um recado que a gente vai tentar trazer um material cada vez melhor. A gente vai tentar conseguir, vai tentar manter, né, o nosso referencial teórico cada vez mais elevado, e que vocês fiquem atentos, né, às nossas novidades, que a gente tem a oferecer para vocês, porque tudo que a gente faz é pensando como a gente pode levar mais informação para vocês e como essa informação pode ser útil cada vez mais. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, convidar a todos, então, a visualizarem, né, as postagens, o material, né, que é produzido,
né? O Instagram, ele é @farmacondoses, né? Então sigam, visualizem, comentem, enviem directs, participem, né? Do material de qualidade, né? Que a gente está publicando constantemente, né? Eu acho que saúde é para todos. Então, agradecer, né, o espaço, a Universidade do Estado do Amazonas, ao DAI, né, a essa equipe que eu tenho, né? Eu acho que sem os alunos, de fato, seria tudo diferente, né? Então, eu fico muito orgulhoso e agradecer a todos. Obrigado, Dai, e obrigado para todos que assistiram até aqui, tanto do canal do Telesaúde da UDAI quanto do Fármaco em Doses, pelo tempo. Espero que a gente sempre consiga contribuir com vocês de alguma maneira, nem seja com uma frase, com um vídeo curto, com uma imagem, com uma representação. Acredite, isso foi muito bem pesquisado, isso pode fazer muita diferença na vida de você que está lendo, né? E parece coisa boba, mas não. Faz muita diferença, e isso é saúde, né? É promoção de saúde. Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, e até o próximo episódio de podcast aqui do Fármaco em Dose, sempre com uma dose de informação para você.